Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. O tema da mensagem dessa noite é a lei do Espírito e da vida. Amém? A lei do Espírito e da vida, que é a lei que nós hoje estamos sendo regidos por ela. Não mais a lei de Moisés, não estamos mais em Moisés, não estamos mais lá no Monte Sinai, estamos agora em Cristo. Amém? E em Cristo, por estar em Cristo, nós somos hoje, fomos liberados para prosperar, para crescer, para ter intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que tudo converge nele. Amém? Tem alguém aqui em Cristo? Amém. Então, por estarmos em Cristo, somos agora liberados em Deus, né? Para prosperar. Romanos 8 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Diga, eu estou em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida, é isso que nós vamos falar nessa noite, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5 até o 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Repita comigo, diga, eu posso ter vida e paz. Em Cristo agora, irmãos, tudo mudou, porque houve agora uma mudança de natureza. Como eu falei, não estamos mais em Adão, estamos agora em Cristo. Não somos mais escravos do pecado, nem do medo, nem escravos da culpa, nem da condenação. Fomos agora enxertados na videira verdadeira que é Cristo, e tudo mudou. Houve um transporte. A Bíblia diz que Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amado. Então, em Cristo, agora, nós somos agora novas criaturas. E as coisas velhas se passaram. Amém? Passado, os erros, toda a tristeza que nós vivíamos antes, todas as nossas falhas. Deus não olha mais para nossas falhas. Deus olha para... Quando nos olha, Ele vê Cristo, Ele vê o sangue. Ele vê agora essa aliança que nós estamos, que fomos inseridos nela. Não mais aquela aliança do Monte Sinai, não a aliança de Moisés, não a aliança que Deus fez com os israelitas, mas a aliança que Deus fez com o próprio Cristo. Todas as alianças que Deus fez com os homens se quebraram, os homens não puderam cumprir a sua parte na aliança, mas agora em Cristo, Deus agora em Cristo, Ele fez uma nova aliança. Ele disse, essa é a nova aliança no meu sangue. Então estamos agora nessa aliança, e por estarmos debaixo dessa aliança agora, não estamos mais na antiga aliança, no qual existia preceitos, mandamentos que os homens não podiam cumprir. Os homens não cumpriam. O pastor pregou o domingo passado, alguns domingos, e sempre mostrou que os homens, né, o ser humano, ele queria, né, os israelitas, eles queriam uma lei para ser regidos, né? E eles disseram, faz uma lei que nós vamos fazer, vamos cumprir, vamos obedecer. Mas a gente sabe que foi tudo em vão. Porque eles pediram a lei, quando Deus deu a lei, que Moisés desce com as tábuas da lei, quando chega embaixo, eles já tinham pecado, já tinham errado, já tinham feito outros deuses, já tinham esquecido de Deus, já tinham praguejado contra Moisés, e o resultado é que eles viram. Então a lei nunca foi dada para... Deus não deu a lei para que o homem fosse salvo. A lei ela só serve mesmo para mostrar o quanto nós somos, sem Cristo nós somos pecadores, nós somos insignificantes, nós não podemos agradar a Deus pela lei. Porque a Bíblia diz, se eu quiser cumprir, se eu quiser viver pela lei e eu errar um ponto, eu já sou culpado de todos. Então a lei, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então já estamos em Cristo, então não existe mais lei. Não quer dizer também que a gente viva sem lei, mas estamos agora em uma nova lei.
A lei do Espírito e da vida. Essa é a lei que nós acabamos de ler. Estamos agora nessa a lei dos mandamentos de Deus, da nova aliança, que é a lei do amor. Amar o próximo, amar a Deus. Amém? Então, antes de nascermos de novo, ou quando estávamos em Adão, operava em nós uma lei, que é a lei do pecado e da morte, que trazia culpa e condenação. Mas agora em Cristo somos livres e passamos a manifestar em nós, e passou-se a se manifestar em nós uma lei superior, que produz vida e paz. Amém? Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Preste atenção, irmãos, nesse ensino dessa noite, e medita nele durante a semana, e deixa isso ficar bem arraigado dentro de você, que você vai ver o quanto você vai ser abençoado por essa palavra. Nunca mais você vai tentar cogitar, pensar ou se inclinar para uma vida na carne. Porque você não está mais na carne. Você está em Cristo, então você está no Espírito. E nós precisamos só deixar esse Espírito nos guiar, nos ensinar. Amém? Então aqui em Hebreus diz o seguinte, Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, para que serve a lei? Só para mostrar o quanto nós precisamos de um Salvador, de um intercessor. Então, a lei só serve para isso. A lei não foi dada para a gente obedecer. Eu vou obedecer para agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus pela lei. Pela lei só vamos conhecer o quanto nós somos falhos. Amém? Então, já foi abrogada, já foi anulada. E essa lei superior agora foi dada para nós. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A Bíblia diz que é uma viva esperança. Amém? Coloca o 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aquele sem juramento... Não, até o 19 mesmo. Isso aí já é outra parte, depois a gente vai chegar lá. Mas foi abrogada essa lei, foi nos dada agora. Jesus cumpriu a lei, na realidade, por nós, amém? Nós não podíamos, o homem não podia cumprir a lei, mas Jesus cumpriu em nosso lugar, amém? Jesus pagou o preço que nós não podíamos pagar. Jesus obedeceu. Nós andamos agora na obediência de Cristo. A Bíblia diz, leve o seu pensamento à obediência de Cristo, aquilo que Cristo obedeceu. Não é a obediência minha, não é a obediência pelo que eu faço, é a obediência do que Cristo fez. Nós andamos nas pisaduras de Jesus, amém? Nós andamos nos feitos de Jesus. Graça, esse favor é merecido. Eu não merecia, eu não podia, mas o favor de Deus me alcançou. Eu sou favorecido em Cristo. Amém, irmãos? E João 10:10, Jesus falou que ele veio trazer uma nova vida. Não mais a vida de Adão. Não mais a vida de culpado. Então, nessa noite, Deus quer tirar dos nossos pensamentos qualquer sentimento de culpa. Aquilo que você fez hoje mesmo de errado não é para estar mais na sua mente. Deus não quer que a gente peque, Deus não quer que a gente erre. Pecado é um acidente de percurso, mas devemos trazer a consciência de justiça, não a consciência de pecado. Você vê que você não é pecador porque você sabe que quando qualquer um de nós fazemos, quem já nasceu novo, faz algo de errado, automaticamente o seu coração, dentro do seu espírito, acende uma luzinha. Não é o Espírito Santo te condenando, porque ele não quer te condenar, mas ele está ali lhe alertando que você é nova criatura. Você é a justiça de Deus. Você não devia ter feito isso. Amém? Então, é uma sinalização de que uma nova natureza foi implantada dentro de nós. Não mais a natureza de pecado. Por que nós não somos mais pecador? Porque o pecador é aquele que peca, tem prazer no pecado e não sente culpa nenhuma. Nós somos o contrário, irmão. Nós, quando erramos, nós automaticamente já nos sentimos mal. Quem se sente bem com o pecado aqui? Alguém se sente bem com o pecado? Claro que não. Ninguém se sente bem em mentir, em roubar, em se prostituir, enganar, não está dando mau testemunho, não. A gente se sente bem quando a gente está andando nas pisaduras de Jesus. Amém? Então, irmãos, também, não é que Paulo até falou, não que eu já tenha alcançado. Ninguém aqui é perfeito. Nós pecamos, irmãos. Todos podemos pecar. Eu tenho certeza que cada um aqui já pecou hoje. Nós pecamos por pensamentos, por ações, mas nós não somos pecadores. Amém? Não é o nosso alvo, não é o nosso desejo pecar. Eu não desejo pecar, eu desejo acertar. Amém? E a lei do Espírito de vida vai me mostrar cada vez mais que não é por aqui, não é por aqui. Eu tenho um novo caminho, eu tenho algo melhor para você. Você não precisa se inclinar para essas coisas, você tem que se inclinar para mim. Existem meios
de a gente viver numa inclinação correta. Amém? Não para a morte, mas para a vida. Nós vamos ver isso nessa noite. Amém, irmãos? Então Adão gerou filhos para a morte. Jesus, filhos para Deus. Amém? Em Adão, geração de pecadores. Em Cristo, geração de vencedores. Geração de justiça. Quando pecar, não traga para si a culpa. Quando pecar, traga a consciência que você é a justiça. Eu fiz isso, eu errei, eu falhei, eu não devia ter feito, mas eu sou a justiça de Deus. Porque senão você vai cair na condenação do diabo, nas acusações do diabo. Porque se você não tiver essa mente renovada com esse pensamento de justiça, assim que você, qualquer um pecar, a gente vai dizer, eu sou miserável, eu sou, Deus não me ama, eu não sou digno, porque eu fiz isso. Você vai trazer aquela condenação que só vai te levar para baixo. Mas quando errar, automaticamente a gente levanta um novo pensamento, que é o pensamento de justiça. Amém? E isso é que vai nos dar força para a gente não pecar mais. Isso é que dá força para a gente trilhar outros caminhos. É o pensamento de justiça e não o pensamento de condenação. Porque quanto mais você se condenar, quanto mais você pensar no seu pecado, no seu erro, mais você vai se afundar. É como se fosse uma areia movediça. Vai te levando para baixo. Mas a gente acabou de ler em Romanos 8 que não há mais condenação. Nossos pecados foram perdoados. Os pecados do passado, do presente e até do futuro. Amém? Mas Deus quer nos ajudar a gente não viver uma vida de pecado, mas uma vida de justiça. No espírito da santidade. Andar na luz como Ele na luz está, para que a gente tenha paz com Deus, paz com todos os homens. E se Deus pede para a gente andar na luz, se Deus pede para a gente andar em vereda de justiça, é porque temos a condição de andar dessa forma. Amém? Deus não ia nos pedir algo que a gente não pudesse cumprir. Na realidade, nós já somos isso. Nós já somos luz, nós já somos santos. Você não faz nada para ser mais santo. Você não vai ser mais santo hoje do que você quando chegar no céu. Vou repetir, tá? Diga, eu não sou mais santo hoje do que quando eu chegar no céu. Porque só vai para lá quem já é santo, só vai para lá quem já nasceu de novo, só vai para lá quem já é nova criatura, só vai para lá quem já teve essa natureza mudada. As pessoas pensam, quando eu chegar no céu, tudo vai acabar. Não, irmão, já acabou, já cessou. O império das trevas, você já foi liberto desse lugar de morte, de culpa, de condenação. E agora, o ladrão, que é o diabo, que é essa vida de Adão, ela só quer destruir e matar a gente, mas a vida de Deus, ela vai trazer, Jesus veio trazer essa vida abundante. Essa vida de gozo, paz e alegria no Espírito. O Evangelho é gozo, paz e alegria no Espírito. E Deus quer nos levar para esse lugar que a gente possa desfrutar disso. Que isso não seja só um ensino, que não seja uma teoria, mas seja uma prática. Em meio a qualquer luta, nós podemos viver o reino, os fundamentos do reino. Que é gozo, paz e alegria no Espírito. Gozo e paz quando as coisas não estiverem bem ou quando elas não estiverem bem. Amém? Paz em meio a qualquer coisa. Dormir em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu fazes eu habitar em segurança. Amém, irmãos? Então é isso que Deus espera de nós. É Deus que quer, é Deus que deseja que a gente desfrute. Porque o fruto do penoso trabalho de Jesus, a todo aquele sofrimento de Jesus, foi para que a gente tenha isso, para que a gente receba isso. Foi uma troca de natureza. Nós não tomamos um banho. Não foi a vida de Deus não é um banho. A vida de Deus é uma mudança mesmo de natureza. Amém? Nós não fomos simplesmente... É algo completo. A vida de Deus é plena. Amém? A luz, a Bíblia diz que a luz que estava apagada foi acesa. Amém? A lâmpada do justo, a vida do justo é a lâmpada do Senhor. Então uma lâmpada foi acesa. Aquilo que estava apagado, aquilo que estava destruído, agora em Cristo já foi, nós fomos transformados. Amém? E em 1 Coríntios capítulo 15 e 56, já foi, irmãos, havia um veneno. Pecar, a vida de Adão, a vida sem Cristo, era como se a gente tivesse tomado um veneno. O homem sem Deus, ele está morrendo aos poucos. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente de Deus é a justiça, é o presente de Deus, o dom de Deus é a justiça de Deus em Cristo. Amém?
Então, sem Cristo, o homem está morrendo e se ele não abrir os olhos para isso, ele vai para o inferno. Deus não criou o inferno para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e para seus anjos. E também para todos aqueles que se esquecerem de Deus. Por isso que Deus quer que os homens venham ao pleno conhecimento dessa verdade. Que o homem conheça Jesus e seja liberto dessa escravidão. Mas olha só, o que é que o pecado avulta? O que é que o pecado dá força? O que é que a lei faz? Olha só, a Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diz que o arguilhão da morte ou veneno, o arguilhão, irmãos, é uma vara, olha para cá, é uma vara com uma ponta, que eles batiam, eles faziam, eles tocavam, né, eles machucavam os bois, os cavalos, para que eles andassem mais. Quando eles estavam querendo cansar, aí eles vinham com aquele arguilhão ali e batia nos animais para os animais andar. E arguilhão também é tipo um veneno. Então, o arguilhão da morte, o veneno da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quem quer andar na lei, ele vai andar nesse veneno, vai andar nesse arguilhão. Vai dar o pecado, né, a lei vai trazer força ao pecado. Quanto mais o homem quiser andar no pecado, mas ele vai ver que a lei vai sobressair sobre ele, ele vai morrer. Paulo disse, veio uma lei sobre mim e eu morri. Então, somente quando a gente conhece a justiça, conhece a vida de Deus, a natureza de Deus, essa vida no Espírito, porque o Evangelho é no Espírito. A gente fala muito sobre vida no Espírito, mas não existe vida sem... A vida é no Espírito. A vida não é na carne. O Evangelho é no Espírito. Paulo disse, o Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. Então, servimos a Deus em Espírito, em novidade de Espírito, novidade de vida. Então, esse veneno ou esse arguilhão, ele perdeu a força sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Perdeu, não existe mais esse veneno que está nos matando. Agora a gente só tem que deixar essa vida de Deus se manifestar. Por isso que é uma caminhada, a vida cristã é uma caminhada. A cada dia eu vou gozando dessa caminhada, eu vou provando mais de Deus, eu vou me alimentando mais da graça, desse ensino de justiça, porque o ensino da lei mata. A gente tem visto muito ensino da lei e muitas coisas camufladas em graça que não é graça. É uma graça misturada. A pessoa prega a lei, mas prega a graça, mas tem um pouco de lei ali misturado. E louvado seja Deus, irmãos, que a gente tem sido ensinado em um ensino de justiça. Alguém pode dizer, olhar para nós, vim aqui pela primeira vez, e por não conhecer a nossa caminhada de fé e o ensino que nós estamos recebendo, alguém pode dizer, vocês não têm doutrina, mas nós temos doutrina. Doutrina significa ensino. Doutrina do grego é ensino. Será que nós não temos ensino? Temos ensino demais. Todo domingo nós temos sido ensinados pelo Espírito Santo a respeito do ensino da justiça. O que nós não temos é doutrinas de homens. Amém, irmãos? O que nós não temos aqui é uso e costume. O que quando as pessoas falam que a gente não tem doutrina, eles querem dizer a gente não tem uso e costume. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mulher tem que ser de saia, homem tem que ser assim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então são usos e costumes que a Bíblia diz que eles estão cansados. Amém? Que não tem efeito algum sobre nossas vidas. Então nós não precisamos de ninguém. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós seríamos, havia uma profecia que todos nós seríamos ensinados por Deus. E não precisaria que ninguém nos ensinasse. Por quê? Não que nós não precisamos de mestre nem pastor para nos ensinar. O que nós não precisamos é de ensinos de homem. Você não precisa de alguém ao seu lado toda hora dizendo, fulano, não faça isso, fulano, não faça aquilo, ou fulano, vá fazer aquilo, faça isso, ou seja, alguém te guiando, porque nós já temos alguém para nos guiar e nos ensinar, que é o Espírito Santo. Jesus disse, eu não vou vos deixar órfãos, mandarei o Consolador, o Espírito da verdade que estará convosco para sempre. Ele vos guiará e vos ensinará todas as coisas. Então, aquele que foi, esse encargo de nos ensinar foi dado ao Espírito Santo. Mas as pessoas procuram homens para guiar. Tem pessoas que não fazem nada se alguém não guiar, se um profeta não der uma profecia, ou se alguém não ungir a cabeça, se alguém não mandar fazer. E nós não precisamos disso, irmãos. Não estamos mais nessa época. Estamos na era do Espírito.
Amém? E na era do Espírito, quem nos guia é o Espírito. O Espírito nos guia em toda a verdade. Amém? Então, veja a diferença das alianças. Na antiga aliança, só quem recebia não, só quem tinha uma capacitação, e mesmo assim era só para aquele propósito, eram reis, sacerdotes e profetas. Eles recebiam o Espírito Santo naquele momento ali para algo específico, mas mesmo assim o Espírito Santo não habitava nele. O Espírito Santo vinha, capacitava ele, depois saía. Tipo Saul. Saul teve o Espírito, mas Saul perdeu o Espírito. Na nova aliança, o Espírito Santo não entra e sai, não entra e sai. Nós não perdemos o Espírito. Ao contrário, quem já nasceu de novo foi selado com o Espírito. Amém. Nós cantamos hoje o selo. Você é selado, você é propriedade exclusiva de Deus. Então você não precisa de julgo humano, de uso e costume, nem alguém dizendo faça isso, faça aquilo, ou te condenando. Porque agora não existe mais condenação para nós. O que nós precisamos agora é gastar tempo e ouvir o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito, ele prescruta todas as coisas até a profundeza de Deus e traz para nós. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem desceu ao nosso coração, Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Porém, Deus nos revela como? Pelo Espírito. Amém? Então, veja que a aliança que nós estamos é totalmente diferente. Não mais as alianças antigas, mas uma nova aliança. Amém, irmãos? Então, você não precisa fazer mais força, você só precisa, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. E tudo que passar disso é religião. Amém? Até as práticas espirituais, a vida em Deus, se não for um fluir, se não graça não fluir, se não for algo que a gente se derrama em Deus, se for algo mecânico, passa a ser religião. Você sabia disso? Eu vou orar 8 horas em línguas hoje, porque eu tenho que orar. Porque se eu não orar, não, irmãos, eu vou orar o máximo de horas em línguas que eu puder, mas não como algo obrigatório, mas como um fluir. Amém? Um desfrute. Então, a gente ora o quanto mais possível, a gente lê o quanto mais possível, mas não aquela coisa pragmática, aquela coisa automática, aquela coisa da religião. Tem que ler 10 capítulos por dia. Não, irmãos, vai ter dia que você nem vai ler. Mas o Espírito vai estar ali, ó. O Espírito Santo vai estar trazendo na sua memória aquilo que te traz esperança, trazendo os versículos que você leu. Tem dia que você vai pegar na Bíblia e você vai mergulhar nas palavras, você vai ver a revelação da palavra se abrir dentro de você, se descortinar você. Você vai começar a ler um capítulo, vai mergulhar e vai ler 2, 3. Às vezes você vai parar em um versículo e vai ficar meditando, vai ficar ruminando ele. Isso é graça, irmãos. Amém? Às vezes você vai ter dia que vai orar 10 horas em línguas, às vezes você vai orar 10 minutos. Mas o importante é não parar. O importante é estar cada dia exercitando a nossa fé nessas práticas. Mas não de uma forma religiosa. Amém? Mas de uma forma gostosa, prazerosa. Então a vida em Deus, a vida no Espírito, a lei do Espírito de vida é essa lei de prazer. Amém? Você não ama a Deus, nem serve a Deus pelo que Ele te dá. Você serve a Deus pelo que Ele é. Ele é um Pai bom. Amém? Você não vem para a igreja para receber, porque você já recebeu. Eu vou para a igreja para receber. Eu vou fazer uma campanha de tantos dias de oração, de jejum, para que minha bênção venha. Não, irmãos, não é assim. Sua bênção já veio. E a sua bênção não é um carro, nem casa, nem um marido. A sua bênção é Cristo. Amém? Você já foi abençoado. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Efésios 1:3, André, com toda a sorte de bênção. Eu não oro para receber, eu oro para desfrutar. Eu declaro simplesmente para trazer à minha memória aquilo que eu sou. Amém? Eu oro, eu desfruto, eu mergulho nisso. Isso me traz o quê? Consciência de justiça. Isso traz o quê? Faz com que essa lei do Espírito de vida, ela me guie, me ensine, é iluminação para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Essa vida me ilumina. Quanto mais eu mergulho nisso, mais o meu caminho fica iluminado. Então você não precisa pedir para que Deus te abençoe. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Porque você já é abençoado. Amém, aleluia. Diga, eu já sou abençoado. Eu já sou abençoada. E com toda sorte de bênção. Diga. Amém, com toda sorte Toda, irmão. Não for nada fora. Bendito Deus.
Paulo dizendo aqui aos Efésios, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado. E outra versão diz que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou, Deus já nos curou, Deus quer o melhor para nós, Deus tem preparado o melhor para aqueles que o amam, Deus quer o bem dos seus filhos, Deus não quer ver seus filhos sofrendo. O que nós precisamos é trazer isso à minha memória, de que eu já sou abençoado, não tem como não dar certo, não tem como eu perecer, como algo faltar, porque eu tenho um Deus que me supre. Quanto mais eu trago essa consciência, mas essa vida de Deus se manifesta em mim. Amém, irmãos? Colossenses 3:3, a força do pecado tornou-se inoperante em minha vida. O veneno do pecado, o veneno da morte. Colossenses 3:3 diz assim, não somos pessoas mortas. Já morremos para o mundo, para viver para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo nem na minha fé, irmãos, eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém. Eu não vivo nem por minhas obras, mas eu vivo pela obra de Jesus. Amém. Ele diz assim, Colossenses 3:3, porque já morreste. Diga, eu já morri. Já morri. E a vossa vida está oculta, escondida, guardada juntamente com Cristo em Deus. Amém. Então a Bíblia diz que nós somos um com Cristo. Nossa vida está oculta, nossa vida está inserida em Cristo. Amém? Fomos enxertados na videira. Aleluia. Romanos 7:6, André. Foi mudado a frequência, irmãos. A gente era AM. A AM pegava com ruído. A AM era ruim, eu acho que a AM nem funciona mais. Agora nós passamos a FM. E agora nem FM mais, deve ter uma frequência bem melhor agora. Com certeza, com essa tecnologia, estamos nessa frequência que não há ruído. Não existe um ruído de comunicação. Amém? A Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes. Agora a gente só precisa estar atento que voz está falando comigo? Será que é a voz da minha consciência, a voz da minha acusação? Será que é a voz do diabo? Será que é a voz do homem ou é a voz de Deus? Precisamos ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Agora, porém, liberto da lei, diga, eu morri para a lei, eu sou liberto da lei. Eu não tenho mais nada com a lei, não tenho mais nada com Moisés, não tenho mais nada com Adão, eu tenho tudo em Cristo. E agora, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos agora em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E não mais na caducidade da lei. A letra mata, irmãos. A letra aqui é a lei, mas o espírito traz vida. Amém, irmãos? Então mudamos de frequência. Provérbio 23:7, André, por favor. Então precisamos pensar, agir e falar diferente. Diga pensar, agir e falar diferente. Ai, meu Deus, estou morrendo. Ai, meu Deus, não vai dar. Ai, meu Deus, vai faltar. Ai, meu Deus, pobre de mim. Muda esse jeito de falar, irmãos. Muda esse jeito de pensar. Devemos pôr freio em nossos lábios. Devemos ser vigilantes. Morte e vida, irmãos. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. A palavra não brinca com nós. A palavra nos orienta. Então existe morte em nossas palavras. Quando a gente fala ela de uma forma errada. Não vai dar certo. Será? Será? Tira o será e coloca o já é. Amém. E coloca o está feito. Aleluia. Muda a tua forma de pensar. Pensa o que é bom. O que é justo, o que é puro, o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa a nossa mente. Romanos 8, Filipenses 4:8. Não é isso, André? Filipenses 4:8. Vamos ler Provérbios. Olha só, irmãos. Alma, pensamento, intelecto, emoções. Amém? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nosso espírito está salvo. Nosso espírito foi selado. Somos de Deus. Agora temos uma alma que precisamos cuidar dela, renovar ela, alimentar ela, ter cuidado com ela, para que ela não se incline. Nós vamos ler mais daqui a pouco, para que ela não se incline para a morte, se incline para a vida. Amém? Estamos aprendendo nessa noite sobre essa lei, que é o do espírito da vida, que é uma inclinação para esse lugar. Amém?
Provérbios 23, 7 diz assim, irmãos. Por quê? Como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Mas aqui está dizendo, irmão, como eu imagino em minha alma, assim é. Como você tem se imaginado? Como você tem se visto? Como um vermezinho de Jacó, como um coitadinho? Não, eu sou pobre, sou miserável, sou cego, sou nu. Eu sou um qualquer. Eu não sou nada não, irmãos. Irmão, você é. Nunca diga isso, eu não sou nada, eu sou tudo. Em Cristo eu sou tudo. Amém? Você é abençoado. Você é um bom pai, uma boa mãe. Você é abençoado. Começa a se imaginar, se ver. Então, olha só. É uma frequência. Quando eu imagino isso eu atraio. Tudo que eu imagino se manifesta. Tudo que eu imagino eu atraio. Porque se eu imagino doença, morte, câncer, coisa ruim, eu estou atraindo isso. Se eu imagino vida, paz, alegria, começa a declarar. O melhor momento para a gente colocar isso em prática é no momento da tribulação. Quando a alma quer chorar, a gente começa a declarar, eu sou alegre, porque está abatida a minha alma. Se alegre em Deus, começar a colocar isso em prática, começar a sorrir. Diabo, está querendo trazer tristeza à minha alma é alegre, a minha alma é jubilosa, eu tenho paz na minha alma. E, irmãos, olha só, a maior ferramenta que a gente está deixando passar para aquietar a alma, para fazer com que os rios de Deus fluam, o rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, é a oração em línguas, irmãos. A oração em línguas traz esse poder de trazer essa conexão, de trazer essa inclinação, essa sensibilidade. Só o Espírito Santo, só a oração em línguas, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Esse é o momento que da gente dá a Ele o comando. Quando eu estou orando em línguas, eu estou dando ao Espírito Santo o comando para que Ele possa interceder por mim, interceder nas minhas fraquezas. Às vezes eu não sei como agir, às vezes eu não sei sair daquele lugar, de repente eu entrego a Ele o comando, entrego a Ele em oração para que Ele me tire desse lugar. E Ele tira. Se tiver com vontade de chorar, tiver ali com aquela tribulação na sua alma, começa a orar em outras línguas. Ora, até que a Bíblia diz que esses rios se manifestam, esses rios fluam. A Bíblia diz que Ele dá, através da oração em línguas, Ele dá descanso ao cansado. Refrigera a alma de quem não tem nenhum vigor. Amém? Então, nesse momento, irmãos, todos nós aqui, todos já são batizados. Se não é, não tem por que você não ser, porque já está dentro de você as línguas, o rio. É só deixar fluir, irmão. Parar de vergonha. Tenham vergonha de orar em línguas. Não tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha de estar sendo bombardeado pelo diabo e não fazer nada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Lembre-se disso. Você não vence o diabo na carne, não vence o medo na carne, não vence o medo com outra coisa, a não ser com armas espirituais. Nesse momento que você tem que pegar as armas espirituais, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, a couraça da justiça, os pés, andar diferente e orando em todo o tempo no Espírito. E orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Quanto mais você ora, mais você se edifica. Amém? Vós, porém, amados, edifica a vossa fé santíssima orando. Lavando os pratos, orando. Vai dirigindo para casa agora, vai orando em línguas. De manhã, comece o teu devocional levantando mão santa, adorando e agradecendo a Deus. Porque você é a justiça. Levanta as mãos santas, começa a agradecer a Deus pelo dia. Começa a agradecer pela salvação, pela bondade dele, pela graça dele, começa a agradecer, levanta um trono de louvor e gratidão a Deus. E aí essa inclinação agora, de vez de ser para o medo, para as coisas, não é, que quer te aprisionar, você se inclina para as coisas de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Diga aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12. Olha só o que é que diz a palavra, irmão. Presta atenção nisso aqui. 8 horas ainda, tem muito tempo. Amém? Aleluia, aleluia. Não sei você, mas eu fico muito empolgado, irmão, com essa palavra. Fico muito empolgado com essa vida que Deus tem para mim, tem reservado para nós, para todos os filhos. Isso não é algo particular. É algo que é para qualquer um, está liberado.
A vida em Deus, essa inclinação no Espírito. É algo que está liberado, é algo que Deus espera de nós. É uma vida que nos pertence. É uma vida que eu posso usufruir, viver e manifestar isso. Aí muitas vezes a gente fica cogitando, por que isso acontece com todo mundo, só não acontece comigo, irmão? Acontece com você também, acontece. Os bombardeios, o dia mal vem sobre todos nós, dificuldades vêm. Não pense que toda hora eu estou com vontade de orar, nem o pastor, nem outro homem de Deus, nem outra mulher de Deus está com vontade, nem toda hora a gente está com vontade, irmão. Tem hora que a nossa alma quer gritar, quer chorar, a gente quer parar. Ninguém aqui é super-homem, não estamos aqui vestindo uma capa de santidade não, irmãos. Todos, Débora, quer parar, todos quer chorar, tem momentos. Mas esse é um momento que a gente se levanta em fé e coloca a palavra em prática. Quando quer parar, não vou parar, eu vou continuar, eu confio em Deus, Deus é meu Pai, e começa a levantar a mão e declarar, e adorar, e se render, e orar em línguas. Isso é como se a gente estivesse formatando aquele HD sujo que está travando, então você começa a colocar em prática todas essas coisas e há uma renovação, amém? Esse renovo vem. Então, isso também não é para fazer só no momento mal, no momento que a gente está sendo bombardeado, isso é todo momento. O momento de alegria parece que é o momento que a gente mais esquece. O momento que a gente está bem parece que é o momento que a gente mais esquece de praticar isso. Mas é uma vida, irmãos. É uma vida no Espírito, não é um momento. Não é um momento de domingo, não é um momento, não é quando eu estou com vontade. A Bíblia diz orando em todo o tempo. O que é todo o tempo, irmãos? É todo o tempo. Não é algo quando eu estou bem, não é algo quando eu quero, quando eu estou sem fazer nada. É algo que eu tenho que me envolver. Uma vida no Espírito é uma vida de envolvimento. Todos os dias, tirar tempo com Deus. Todos os dias orar, agradecer. Todos os dias, deixar essa vida se manifestar. Amém? 1 Coríntios 12, vamos ler até o 15, tá? Preste atenção. E você anotava todos esses versículos para meditar. Sei que amanhã vai ter os bolsos, mas para você chegar lá no grupo de unidade com essa palavra na sua mente, assim, ó. No momento que você tiver de compartilhar, isso vai fluir de dentro de você, porque já vai estar enraizado. Amém? Já vai estar dentro de você, ó, revelado. Precisamos da revelação da palavra. Não precisamos de conhecimento, precisamos de revelação. Porque o conhecimento em si, ele não vai trazer mudança, mas a revelação sim. Talvez você pegue aqui 1%, mas esse 1% vai mudar a sua vida. Amém? Porque esse 1% revelado é melhor do que muito conhecimento. Tem muita gente que diz, abre a boca e diz, eu já li a Bíblia 10 vezes. Você vai conversar com ele, não conhece nada da vida de Deus. Porque é só o conhecimento mental. Kenneth Hagin fala sobre assentimento mental. É algo que está só na mente, mas não é a revelação do Espírito. Quando eu tenho uma revelação de quem eu sou, nada me para. Amém? Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito que Deus nos deu foi para revelar o que é nosso, a herança nossa. E Gálatas diz que enquanto o herdeiro é menino, nada difere do servo, porque mesmo ele sendo herdeiro, ele não pode herdar porque é menino. Amém, irmãos? Mas nós não somos meninos, somos maduros. Somos filhos maduros. Naquela passagem em Gálatas fala sobre 2 tipos de filhos. O menino e o maduro. No grego ele usa duas palavras ali diferentes. Ruiós e teknon. Teknon, quando ele diz filho, criança, ele fala teknon, filho imaturo. Quando ele fala filho maduro, o que herda, ele fala ruiós. Amém? É o que nós somos, filhos maduros. Amém, irmãos? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas a revelada, a ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Deus nos deu um Espírito, irmão, para a gente conferir isso, para a gente discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, viver em fé, dadismo, amar, andar segundo a milha, isso para eles são loucura, ir para a igreja, dia depois do trabalho, cansado, ir para um grupo de unidade, para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. Amém? Para nós é poder real, para nós isso aí é vida, para nós isso é algo que nos faz bem. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, diga, está falando comigo.
julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Ninguém entende, irmão, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Porque às vezes o caminho que ele trilha parece loucura. Ó, rapaz, olha o que ela está fazendo. Olha agora a direção que ela está tomando. Parece loucura, parece que vai dar num fim trágico, mas quando é guiado pelo Espírito, dá certo. Há caminhos para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Mas há caminhos que parecem de morte, mas quando é de Deus, procede em vida. Olha o que ele está fazendo, olha o passo que ela está tomando. Irmãos, só Deus sabe discernir você. Amém. Só Deus sabe. Porque as direções que Deus dá para nós parecem às vezes loucura. Para o homem é loucura, mas para nós é poder real. Dá tudo que tem e me segue. Parece loucura. O homem natural não aceita isso. Mas o homem espiritual dá, sem medo de faltar, e recebe 100 vezes mais. Então, Deus pode, nesses últimos dias, nos pedir coisas que a nossa alma vai gritar, mas vale a pena obedecer. Amém? Obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Quando Deus mandar matar o boi, mate, ofereça. Não tenha medo do boizinho, não tenha medo. Amém? Devemos confiar no Senhor. Então aqui em Romanos 8, volta lá André, 8, 5 e 6, fala sobre uma mentalidade. Vamos falar agora sobre essa mentalidade. Estou já encerrando, tá? Mas fica aqui, irmão. São 8 e 13. Tem muita coisa ainda para Deus manifestar para nós. Aqui nós vamos ganhar muito mais. Amém? Romanos 8, versículos 5 e 6. Fala agora sobre mentalidade. Romanos 8 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Amém, irmãos? Então, o pendor da carne, ou a mentalidade da carne, ou a inclinação da carne, essa palavra mentalidade, ela vem do grego porneo, que significa inclinação, pensamento, pensar a partir de uma atitude interior. Você está aqui? Olha só. Mentalidade é pensar, significa também pensar a partir de uma atitude interior. Quem não nasceu de novo, ou quem também não tem, mesmo nascido de novo, não tem as faculdades espirituais exercitadas, ele vai ser guiado sempre por algo dentro dele que muitas vezes é a voz dele, é o desejo dele, é a inclinação dele. Então, nós devemos receber uma orientação de dentro que venha do Espírito. Amém? Nunca da gente, nunca do homem, nunca uma vontade, porque vontade dá e passa. Irmão. A gente já teve tanta vontade e passou. Mas Deus não quer que a gente seja inclinado por uma vontade, e sim por uma direção. Amém? A Bíblia diz que os que nasceram de novo são guiados, ensinados, capacitados pelo Espírito. Então, essa palavra porneo, é P-H-R-O-N-E-O, N-E-O, é um pensamento a partir de uma atitude interior. Ou seja, uma mentalidade carnal é uma orientação de uma atitude interior de uma pessoa que não nasceu de novo, pode partir de tantas coisas da mente dele, tantas coisas erradas que vem dentro dele, ele sai fazendo e não dá em nada. Mas uma pessoa nascida de Jesus recebeu a nova natureza, amém? Recebemos uma nova natureza e agora podemos ser orientados pelo Espírito. Romanos 8, agora o 14, 15 e 16, André. Então, tudo que precisamos é nos renovar a mente. Trocar de mentalidade. Renovar a mente, lá em Romanos 12, diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe, irmãos, uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Aqui em Romanos diz assim, ó: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizado, mas recebesse o espírito de adoção baseado ao que clama, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, mesmo quando a gente erra, o Espírito Santo, ele não está te condenando, ele está testificando, dizendo, você é minha filha. Você não devia ter feito isso, mas mesmo assim eu continuo te amando. Amém, irmãos? Então, devemos ter cuidado. Devemos, para não, a Bíblia fala, não decair da graça. As pessoas pensam que
Decair da graça é pecar. Decair da graça não é pecar, irmãos. Pecar não é bom para ninguém. A gente sempre fala isso. Mas decair da graça é parar de crer. Decair da graça é tentar fazer as coisas na sua força. Decair da graça é dar um jeitinho. Amém? Então, decair da graça é deixar de crer. É sair da graça. Amém? Sair do favor de Deus. Tudo que nós precisamos é do favor de Deus. Amém? Decair da graça é viver numa desgraça. Viver fora do favor. Viver fora da vontade de Deus. É parar de crer. Quando eu paro de crer, quando eu quero agradar a Deus pela lei, pela minha performance, eu decaí da graça. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu peco? Não. Se bem que ele não gosta disso, ele não quer. Eu entristeço o Espírito Santo, irmão, quando eu vivo como se o Espírito Santo não existisse dentro de mim. Vou repetir, tá, gente? Entristecer o Espírito não é pecar, porque todos nós pecamos. Entristecer o Espírito Santo é viver como se o Espírito Santo não existisse dentro de nós. É deixar ele ali no cantinho e viver a vida todinha sem nem dar bola para ele. Irmão, o Espírito Santo é a pessoa mais importante. É ele que quer nos ensinar. O Espírito Santo ele quer ter comunhão. O Espírito Santo quer ser nosso amigo, nosso ajudador, nosso advogado, nosso professor. Ele quer que a gente faça perguntas. Ele quer que a gente converse. Ele quer que a gente se entregue. Então, entristecer o Espírito Santo é isso. É deixar ele de lado, deixar... Tem pessoas que nem sabem o que é o Espírito Santo. Mesmo nascida de novo, nem sabe. Nunca passa tempo com ele, não conversa, não tem um diálogo. Não pede para ele ensinar. Antes de abrir a Bíblia, irmão, chama ele. O Espírito Santo me ensina aqui a palavra. Vai orar. O Espírito Santo, eu vou orar agora em línguas. Faz a intercessão. Espírito Santo, vem cá, me ajuda. Espírito Santo, estou triste. Tira essa tristeza do meu coração. Espírito Santo, amanhã eu vou fazer uma prova, eu não sei, tal. Me ajuda, me capacita. Amanhã eu vou resolver algo, me capacita. Então nós precisamos nos entregar essa ação do Espírito. Ao ler Atos, você vai ver o quanto a igreja primitiva era parceira do Espírito Santo. Era carente do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem o Espírito. E o que é que acontecia? O Espírito Santo manifestava a graça. A Bíblia diz que eles estavam orando e de repente o Espírito Santo guiava eles. O Espírito Santo falava com eles. Estavam orando, daqui a pouco, separa esses dois aí, separa Paulo e Barnabé. Paulo queria ir para um lugar, daqui a pouco o Espírito Santo barrava ele e dizia, não vá. Por quê? Eram homens e mulheres dependentes do Espírito, carentes, eram pessoas parceiras, eram amigas do Espírito. A gente acha muito bom ouvir falar sobre Benihim, sobre fulano, sobre Smith Wigglesworth e outros homens e mulheres de Deus que andaram no poder de Deus, mas isso aí também é para nós hoje, irmão. A diferença é que eles se entregavam, que eles tinham comunhão, eles deixavam o Espírito Santo guiar, mas muitas vezes a gente não quer deixar, a gente não quer permitir o Espírito Santo fazer a mudança, a transformação, a limpeza, guiar, mostrar o que está errado. Ao orar em línguas, eu gosto de algo que o pastor Hebe dizia, ao orar em línguas mesmo, com fervor mesmo, com passando tempo orando em línguas, muita gente para porque eles se esbarram em um momento que é um momento de incômodo, que é você começa a orar em línguas, tem tanta sujeira, tantos erros, mas você começa a orar em línguas e daqui a pouco aquela água que estava, aquela sujeirinha que estava lá embaixo, daqui a pouco começa a ser agitada e você começa a se ver de uma maneira que você não se via. Começa a ver as fraquezas, os erros, tal, coisas que você precisa melhorar, mas não é o Espírito Santo te acusando, é o Espírito Santo querendo te levar para uma nova dimensão. E alguns desses incômodos do Espírito que acontecem quando você começa a orar em línguas, param, porque eu não quero mexer com isso não. Tá muito cômodo eu viver a minha vidinha lá quietinha, mas essa vidinha quietinha, sem esse mergulho em Deus, só vai te trazer decepção. É melhor passar por esse processo de incômodo e passar pelo rio, passar do outro lado e ter experiências com Deus, porque nesse momento Ele está ali para te ajudar a sair disso, a tirar essa sujeira da água e deixar o rio fluir. Então não pare. Quando você começar a orar em língua e se sentir mal, continue orando. Quando você começar a se ver, porque a Bíblia diz que nós vemos agora algo ofusco, tá? Meio ofuscado lá, mas vamos ver, quando a gente passa mais tempo com Deus, a gente vai se ver como nós somos, como Ele nos conhece. Vai haver um clareamento, você vai se ver de uma forma diferente, você vai se ver, você vai olhar no espelho e vai ver Cristo. Amém? Se gastar com Deus. Então essa é a inclinação, irmãos. Então nós devemos sair.
daquele sermão do monte. O sermão do monte, o sermão da montanha não é para nós. Quantos sabem disso? Na graça, o sermão do monte não é para nós. Olho por olho, dente por dente, isso, aquilo era para o israelita daquela época ou para algum religioso que quiser andar. Nós agora não estamos mais no sermão do monte. Aquilo ficou para Israel, amém? Nós estamos agora no sermão do cenáculo. Aquele sermão lá que Jesus deu para os discípulos quando ele estava prestes a ir para a cruz. Vos ameis uns aos outros. Aleluia. Que vocês sejam um. E ele começou a dar orientação. Esse é o sermão que serve para nós hoje na graça. Sermão do monte não é para nós, amém? Sermão da montanha não é mais para mim, não é mais para você. Amém, irmãos? Aleluia. Então, do capítulo 13 ao 17, você vai ver o sermão do cenáculo, que é o sermão que Jesus deixou, preparou eles antes dele ir para a cruz. Então, não vai dar para a gente concluir, mas eu vou só dar uma lida aqui bem rápido em alguns tópicos, depois a gente fala sobre isso, que andar na carne versus andar no espírito. Amém? Andar na carne é viver desconectado com a sua identidade. Quando eu estou andando na carne, eu estou andando desconectado com a minha identidade. Andar na carne é viver tentando obedecer à lei, tentando agradar a Deus e receber algo pelo esforço próprio. Nós não somos isso. Amém, irmãos? Amém. Gálatas 2,16, André. Andar na carne é não ter consciência de identidade, de eternidade. Tem pessoas que nem pensam na eternidade. Não pensam que ele é eterno. Os olhos dele, a vida dele só está pautada aqui, ó. Como se isso aqui fosse tudo. Irmãos, daqui a um dia a gente vai para casa, irmão. Isso é rápido. A vida do homem é feita uma fumaça. É feita a flor da Eva. Que a um dia a gente não está mais aqui. Então precisamos viver aqui, comer o melhor, mas com um pensamento na eternidade. Então andar na carne é viver desconectado com a eternidade. Olha a Gálatas diz, ó. Andar na carne é viver tentando obedecer à lei para receber algo de Deus. E aqui Gálatas 2,16 diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Ninguém recebe nada por lei. Lei você só vai ver o quanto você é falho. Andar na carne é viver com a consciência de pecado. Consciência de pecado. Não. Eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Consciência de justiça. Amém? Agora vamos falar um pouco agora sobre, bater bem rápido aqui o tópico, a inclinação do espírito. Falei a inclinação da carne que é morte. Amém? Mas a inclinação do espírito, ó. Uma lei escrita em nosso coração, a lei do espírito de vida. Consciência de filho. Diga, eu sou filho. Uma mentalidade nova, renovada, transformada. Amém, irmãos? E aplicação, ou como o pastor fala, aplicabilidade. Como é que eu me inclino para as coisas do Espírito? Como é que eu deixo o Espírito Santo me guiar, me ensinar? Como é que eu saio de uma inclinação de morte para a inclinação de vida? É aquilo que a gente ouve todo domingo. Passar tempo com Deus, passar tempo com oração em línguas, adorando, confessando, congregando. Então, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais eu me inclino para o Espírito. Quanto mais eu me afasto para as coisas de Deus, mais eu me inclino para as coisas do Espírito. Quanto mais eu me encho de lixo, de porcaria, mais minha mente vai pensar só no que é terreno, no que é diabólico, no que não presta. Então, orar muito em línguas, irmãos, a prática da oração em línguas, a prática da gratidão. Todos nós temos motivos para ser gratos e essa consciência de justiça. Acordar o dia, viver sempre declarando, eu sou a justiça de Deus. Eu sou um filho amado do Pai. Eu tenho um Pai que me ama. Tenho um Pai que cuida de mim. Amém? Então fica de pé, vamos orar agradecendo a palavra.